nós já temos feito aqui uma série de meditações sobre a escatologia cristã, especialmente sobre o tópico da ressurreição. E queremos dar continuidade hoje, especialmente falando sobre o que Paulo ensinou sobre a ressurreição. Amados irmãos e irmãs, se você deseja consultar no seu catecismo, no catecismo da Igreja Católica, sobre este tópico, o número é 988. Observemos, amados irmãos, que quando nós rezamos o credo apostólico, o 11º artigo do credo é exatamente esse. Creio na ressurreição da carne e, por fim, creio na vida eterna. Observe que o credo apostólico é: creio no Pai, creio no Filho, creio no Espírito Santo. No credo apostólico, nós professamos a fé no Deus uno e trino. E o ápice, o ponto alto dessa profissão é exatamente a proclamação da fé na ressurreição dos mortos. Isso é interessante. É interessante observarmos que nós não cremos em Deus por causa da ressurreição e da vida eterna, mas que nós cremos na vida eterna e, sobretudo, na ressurreição por causa de Deus. De fato, a proclamação da fé na ressurreição é o coroamento da nossa proclamação de fé no Deus unitrino. Tanto no ensinamento de Cristo, como no ensinamento dos apóstolos, especialmente de Paulo, se liga a fé na ressurreição, a fé na ressurreição de Cristo. Isto é, está ligado, está relacionado, está conectado a nossa fé na ressurreição ao fato de que Cristo ressuscitou dos mortos. O que nós estamos dizendo, amados irmãos e irmãs, é que Cristo é a causa, o agente causal da ressurreição. Nós, com isso, estamos declarando que nós não cremos na ressurreição por causa da imortalidade da alma, mas que é Jesus o fundamento da ressurreição. Basta você observar o que diz o ensinamento de Paulo lá em Romanos, no capítulo 6. Ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Portanto, pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. O que o apóstolo Paulo nos ensina é que nós, que já no batismo, nós recebemos o Espírito do ressuscitado. Pelo batismo, nós já recebemos o Espírito da ressurreição. Depois, se nós pegarmos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Portanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Paulo está nos assegurando que a nossa fé na ressurreição se baseia no poder de Deus, se baseia no fato de que o Pai ressuscitou a Jesus. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, que da mesma maneira Deus, por meio de Cristo, irá nos tirar da morte. Ou seja,
Com essa palavra, o apóstolo Paulo está ratificando aquilo que nós já havíamos dito, que também encontramos no ensinamento de Cristo. Jesus é a causa será a causa da nossa ressurreição. Será a causa do nosso levantar-se no último dia. Do fato que nós nos levantaremos da morte, de que não ficaremos na morte. É Jesus o fundamento. Depois, com essa palavra de Paulo, nós percebemos também que todos ressuscitarão, vivos e mortos ressuscitarão. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma forma devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Ou seja, Paulo está nos dizendo aqui que todos ressuscitarão. É o ensinamento da universalidade da ressurreição. Esse é o ensinamento de Paulo. Então nós já vimos o primeiro ensinamento de que Jesus é a causa da ressurreição. O segundo, que é aquele que diz de que todos irão ressuscitar. E por fim, nós percebemos nessa palavra do apóstolo Paulo algo que é maravilhoso e que enche nosso coração de esperança e de alegria. É que o apóstolo diz assim: para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o ensinamento de Paulo é aquele que nós iremos ressuscitar para ficar para sempre com o Senhor. Nós podemos citar aqui uma outra passagem da Bíblia que é central para a doutrina da ressurreição dos mortos, que é o capítulo 15 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo nos diz assim: ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Veja, Paulo está mostrando que se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. Então, aqueles que negam a ressurreição, aqueles que falam, por exemplo, de reencarnação, estão totalmente fora do Evangelho. Não tem sentido alguém dizer que é cristão e negar a ressurreição. Porque se você nega a ressurreição dos mortos, você também nega a ressurreição de Cristo. Você também nega que Jesus ressuscitou dos mortos. Paulo nos diz claramente: ora, se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia é a nossa fé, diz Paulo. Preste bem atenção no raciocínio de Paulo. Se alguém nega a ressurreição, consequentemente também nega que Cristo ressuscitou dos mortos. Consequentemente nega que Jesus ressuscitou dos mortos. E se Jesus não ressuscitou dos mortos, a nossa fé é vã. O que Paulo está nos dizendo, irmãos, é que a fé na ressurreição está no centro da fé cristã. É a essência da fé cristã. O próprio nome Evangelho é a proclamação de que Jesus ressuscitou. Evangelho quer dizer boa nova. É boa notícia. E qual é a boa notícia? Jesus ressuscitou. E por que isso é uma boa notícia para mim? Porque a informação de que Jesus ressuscitou me faz concluir, consequentemente, que nós também ressuscitaremos. Então, a fé na ressurreição é central na fé cristã. Se alguém não crê na ressurreição,
essa pessoa, segundo Paulo, está negando o coração do Evangelho. Qual é o coração do Evangelho? É a fé de que Jesus morreu e ressuscitou. Por isso que nós chamamos esse anúncio de Evangelho, porque é uma boa notícia, porque é uma palavra maravilhosa para mim e para você. Como é importante proclamarmos essa verdade, sobretudo nesse tempo em que ouvimos tantas pessoas, temos notícia de tantas pessoas que estão tendo que sepultar os seus entes queridos, seja por causa do coronavírus, seja por causa de outras enfermidades. Mas como é importante proclamarmos essa verdade, reforçarmos essa verdade, porque traz esperança, porque traz confiança, porque traz fé para o coração de muitos cuja alma está angustiada diante da realidade da morte. Nós aqui apresentamos os tópicos fundamentais do ensinamento de Paulo sobre a ressurreição. Nós poderíamos sintetizar nestes pontos. A fé na ressurreição é central para o cristianismo, na doutrina de Paulo, nos ensinamentos do apóstolo Paulo. Isso nós vemos especialmente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 1 e seguintes. Isso é fundamental no ensinamento do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo mostra que se alguém nega a ressurreição, nega a essência do Evangelho. Depois nós vemos o apóstolo Paulo mostrar que a causa da nossa ressurreição é a ressurreição de Cristo. Terceiro, todos ressuscitarão. E depois o apóstolo Paulo irá também nos mostrar, ainda neste capítulo 15, o que consiste afirmar: creio na ressurreição do corpo. Mas nós iremos falar sobre essa doutrina paulina em uma outra ocasião. Por hoje, quando nós dissermos creio na ressurreição da carne, que nós não digamos isso apenas da boca para fora. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.